Paz, Senhor, querido irmão, querida irmã, amigo e amiga que está Rubenson Mundel. Estou aqui hoje para ministrar a sexta lição da Escola Bíblica Dominical dos Adultos, lição essa que data do dia 9/5/2021. Nós estamos estudando nesse trimestre sobre a lição Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. E chegamos à sexta lição, que traz por título essa lição, o Ministério de Apóstolo. O Ministério de Apóstolo. Você que está sempre conosco, é uma alegria tê-lo aqui conosco para compartilharmos mais uma lição. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo ao meu canal Rubenson Mundel, que por certo será um canal de bênção para você. Eu já te convido a pegar papel, caneta, o seu marca-texto, se você tiver a sua revista, pegue-a para acompanhar de posse da sua revista, da sua Bíblia, porque sempre passamos muitas referências bíblicas para agregar a lição, né? Vamos então à lição 6, o Ministério de Apóstolo. O nosso texto áureo: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, né? Isso está lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, né? A nossa verdade prática: o dom do apostolado foi concedido por Deus à igreja com o propósito de expandir o evangelho de Cristo. Glória a Deus. A nossa leitura bíblica em classe, ela está em Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, do capítulo 4, do verso 7 ao verso 16. E o nosso objetivo geral dessa lição é mostrar a importância do ministério apostólico no Novo Testamento. E para concluirmos a introdução, a partir da lição dessa semana, estudaremos os dons ministeriais distribuídos por Deus à sua igreja, objetivando desenvolver o caráter cristão da comunidade dos santos, tornando-o semelhante a Cristo, né? Então ele quer desenvolver, né? Ele está visando desenvolver o caráter dos santos. Eu sempre digo santos, mas não perfeitos, né? Nós estamos ainda em busca da perfeição, a tal qual chegaremos naquele dia que a Bíblia diz que seremos como ele é. Glória a Deus. Para concluirmos então a introdução, lá no finalzinho, mostrando a sequência de Efésios 4:11, iniciaremos o estudo pelo dom ministerial de apóstolos. Então, com isso concluímos a nossa introdução. Então, para deixar bem claro que a partir dessa lição a gente vai começar a estudar os dons que Cristo e que Deus distribuíram à sua igreja, de acordo com Efésios 4:11, e dons esse visando então, né, o aperfeiçoamento dos santos. Estudaremos hoje então o dom do apostolado, né? E eu já quero então adentrar aos nossos tópicos e subtópicos e resumi-los como sempre de uma forma clara, concisa e bem objetiva. E se tudo isso já está sendo bênção na tua vida, eu te convido que por gentileza me ajude deixando logo aqui abaixo seu like, curtindo o vídeo, se inscrevendo no nosso canal e ativando o sininho das notificações. Glória a Deus. Tópico 1, o colégio apostólico. O primeiro tópico tem 3 subtópicos, sendo o primeiro deles o termo apóstolo. Informa que o termo grego apóstolos origina-se do verbo apostellin, que significa enviar, remeter. A palavra apóstolo, portanto, significa aquele que é enviado, mensageiro, oficialmente comissionado por Cristo. Então temos aqui uma definição do termo apóstolo, né? O que apóstolo significa? Ele significa basicamente o enviado, ou aquele que foi enviado, né? Uma definição do termo, né? Lá embaixo, o verdadeiro apostolado baseia-se na pessoa e obra de Jesus, o apóstolo por excelência, né?
Glória a Deus. Então, Cristo, ele é, né, não só um exemplo para todos nós, mas como ele é aquela pessoa, né, a quem a gente deve, né, nos espelharmos, tentarmos ao máximo sermos iguais a eles. Com isso, então, concluímos o subtópico 1, avançamos ao subtópico 2, o colégio apostólico. Entende-se por colégio apostólico o grupo dos 12 primeiros discípulos de Jesus, convidados por ele a auxiliarem o seu ministério terreno. Então, o grupo apostólico de Cristo, ele tem uma peculiaridade muito grande. Qual é essa? Os 12, né, eles foram comissionados pelo próprio Cristo. Eles foram chamados pelo próprio Cristo. Diferentemente dos que se dizem apóstolos hoje, né? Os apóstolos bíblicos, né? Eles foram então chamados pelo próprio Cristo. Eu quero te lembrar, né, que na Nova Jerusalém existem, a Bíblia diz, 12 fundamentos com o nome dos 12 apóstolos. Então a gente nota que apóstolo é um termo, eu digo, os apóstolos bíblicos, é um termo muito resumido, né, a esses homens que Cristo chamou. Então ninguém pode ser considerado apóstolo hoje em dia como os apóstolos que foram chamados por Cristo, né? A gente logo mais à frente vai desenvolver um pouquinho esse assunto, mas eu quero chamar a tua atenção para esse ponto da lição, onde apóstolos aqui, tanto na lição, ele está nos explicando e nos expondo que apóstolos são aqueles que foram chamados por Cristo, treinados por Cristo, ensinados por Cristo, enviados por Cristo. Então, a gente vê que esse colégio apostólico, ele não tem mais como existir hoje em dia. Glória a Deus. Para concluirmos, então, esse segundo subtópico, eles foram habilitados a exercer o ministério quando do estabelecimento da igreja. Em outras palavras, os 12 apóstolos constituíram a base ministerial para o desenvolvimento e a expansão da igreja no mundo, né? Então a gente nota, né, a missão ímpar desses homens, né, que Cristo escolheu, que foi, né, então para com eles o avanço da obra de Cristo na terra, né? A expansão, né, da igreja, a fundamentação da igreja sobre o alicerce que é Cristo. Também desenvolveremos um pouco mais adiante sobre esse assunto, mas então eu quero deixar bem claro que não tem como alguém dos nossos tempos, ou até mais dos tempos antigos, próximos aos nossos, se comparar aos apóstolos de Cristo, né? Vamos avançando ao terceiro subtópico, a singularidade dos 12. Aqui eu quero deixar um texto bíblico já para você, para a gente fundamentar essa construção que a gente está fazendo durante o tópico 1. Vamos ler. Aqui é importante ressaltar que o apostolado dos 12 tem uma conotação bem singular, né? Bem única, em relação aos demais encontrados em Atos e também nas epístolas paulinas, né? Então, qual é que é a conotação que esses têm diferente dos que estão em Atos, né? Esses apóstolos, dos que estão em Atos e até mesmo até o dia de hoje, né, que se dizem apóstolos. Vamos a um texto, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 6, do verso 12 ao verso 16. Olha que interessante esse texto para esse ponto da lição. Assim diz a palavra: e aconteceu que naqueles dias saiu Jesus ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Ou seja, após uma noite de busca, de oração, de orientação divina, Cristo chegou diante dos seus discípulos, escolheu 12 deles, e esses 12 ele nomeou como apóstolos. Glória a Deus. Então, a primeira conotação, a primeira peculiaridade, né? Eles foram convocados
pessoalmente pelo Senhor. A segunda conotação, né? A segunda peculiaridade, eles andaram com Jesus durante todo o seu ministério, né? E a terceira e última conotação, né? E singularidade, receberam autoridade do Senhor. Os 12 receberam de Jesus um mandato especial também para prosseguirem com a obra de evangelização. Glória a Deus. Por isso, então, a gente nota a peculiaridade, né? E a conotação diferenciada desses 12 homens que Jesus nomeou de apóstolos, aonde Jesus os chamou pessoalmente, aonde eles andaram com Jesus pessoalmente, aonde eles receberam a autoridade do próprio Jesus Cristo para o avanço da obra missionária, para o avanço do evangelho, para o avanço do reino de Deus. Quem sabe alguém nesse momento está perguntando, mas irmão, então Paulo, ele não foi apóstolo porque ele não andou com Jesus, ele não foi do mesmo tempo, né, que Jesus peregrinou pela terra, ele não foi discípulo nesse tempo. A gente não pode esquecer que Paulo, né, no caminho de Damasco, foi chamado, a gente vai aprofundar um pouquinho mais adiante, mas ele foi chamado pelo próprio Cristo, né? E enquanto os 12 aprenderam de um Cristo, né, que estava em carne e osso, o grande apóstolo Paulo aprendeu de um Cristo ressurreto, glorificado, né? E ele vai testificar isso em diversas partes dos seus escritos, e me lembro agora de cabeça 1 Coríntios 11, 23, que diz, porque eu aprendi do Senhor o que também vos ensinei. Ou seja, Paulo também foi chamado por Cristo, pessoalmente por Cristo, aprendeu diretamente de Cristo e recebeu poder e autoridade diretamente do Senhor. Mas a gente aprofundará isso um pouco mais à frente agora. Glória a Deus. Então, com isso a gente conclui o tópico 1, avançando agora ao tópico 2, que justamente é o que nós vamos aprofundar um pouquinho mais nesse momento. Tópico 2, o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, e o tópico 2 tem também 3 subtópicos, sendo o primeiro dele Saulo e a sua conversão, né? Saulo foi um judeu de cidadania romana, educado aos pés de Gamaliel. Gamaliel foi um dos maiores mestres, né, do seu tempo, né? E também um importante mestre do judaísmo. Ele era intelectual, fariseu e foi perseguidor dos cristãos, né? E aí já surge um questionamento, como um homem, né, que foi perseguidor da igreja, que arrastava os crentes, que prendia os crentes, quem sabe até mesmo matava os crentes, passou a ser um homem de tamanha estatura para o cristianismo, né? Sendo ele o escritor de quase metade, ou por que não dizer um pouco mais da metade de todo o Novo Testamento, né? E o próprio Paulo, ele responde essa indagação no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30, que diz assim: mas Deus, né, não tendo em conta, ou não tendo levado em conta o tempo da ignorância, ordena agora a todos os homens, né, e em todos os lugares que se arrependam. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Então Paulo, ele era perseguidor, mas Deus, não levando em conta o tempo da ignorância, Deus agora chama, comissiona esse grande homem, e por que não dizer que ele foi um dos maiores apóstolos e talvez um dos maiores homens de Deus que passou por essa terra. Para concluirmos então o subtópico 1 do tópico 2, Saulo teve uma experiência com o Cristo ressurreto. A sua vida foi inteiramente transformada a partir desse encontro pessoal com Jesus. De perseguidor passou a ser perseguido. De Saulo, o fariseu, passou a ser Paulo, o apóstolo dos gentios, né? Então a gente nota que o milagre da transformação ainda é o maior milagre que o evangelho
proporciona para um homem, para uma mulher perdido no pecado, afundado nas cadeias e nas garras do diabo, é o milagre da transformação. Paulo vai dizer na segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele diz assim que se alguém está em Cristo, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Oh, glória a Deus. Então, eu quero te dizer que se você está em Cristo, querido irmão, querida irmã, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, e em Cristo nós somos uma nova criatura. Glória a Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor? Avançando então ao segundo subtópico, um homem preparado para servir, né? Um homem preparado para servir. Eu sempre digo, o que é ministério, né? Ministério não é ser visto. Ministério é serviço. Não ser visto pelos outros, mas servindo o corpo de Cristo, né? Não use o ministério para propagar o teu nome, para botar, quem sabe, a tua foto em destaque, a tua pessoa em destaque, mas o evangelho serve para propagar as boas novas do evangelho e apresentar aos perdidos um caminho que se chama, a saber, Jesus Cristo. Glória a Deus. Então vamos adentrar ao segundo subtópico. Dos 27 livros do Novo Testamento, 13 foram escritos pelo apóstolo Paulo. Como eu disse, de 27, 13, né? E alguém ainda vai atribuir o livro dos Hebreus a Paulo, que se daria então, se constituindo assim, Paulo teria escrito a maior parte do Novo Testamento, né? O seu legado teológico foi grandioso para o cristianismo, né? O que Paulo deixou para nós é impagável, é algo grandioso, glamuroso, né? A compreensão que Paulo teve da pessoa de Jesus, da obra de Cristo, e o legado que ele nos deixa escrito, e um legado de vida, é um legado para nós nos espelharmos, né? O apóstolo dos gentios levou uma vida de sofrimento por causa da pregação do Cristo ressurreto, né? Uma vida de sofrimento. Então isso vem combatendo, né, essa teologia que diz que cristão não pode sofrer, que crente não pode passar por perseguição, por tribulação, por momentos difíceis. Não é isso que a Bíblia mostra, né? A Bíblia está dizendo, a Bíblia diz que Paulo sofreu, que todos os apóstolos sofreram, e Cristo nos deixou dito que no mundo nós teríamos aflições, né? Para concluirmos então, eis a declaração apostólica que denota tal verdade. Onde está essa declaração? Está na segunda carta de Paulo ao seu filho Timóteo, capítulo 4, versículo 7, que diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, né? Glória a Deus por isso. É Paulo dizendo, eu combati o bom combate, né? Eu acabei a carreira que a mim foi proposta e eu guardei a minha fé. Irmãos, uma ponderação nesse ponto da revista: o importante não é começar bem, porque muitos começam bem. O importante mesmo é terminar bem. A carreira não é do velocista, de quem corre mais. A carreira é de quem vai até o final. A Bíblia diz: sede fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Somente aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Glória a Deus. Com isso concluímos o subtópico 2. Eu quero te pedir mais uma vez a tua atenção. Se tudo isso já está sendo bênção na tua vida, eu te peço por gentileza, me ajude curtindo esse vídeo, se inscrevendo no nosso canal e ativando o sininho para as notificações. Glória a Deus. Irmãos, avançamos agora ao subtópico 3, o menor dos apóstolos. O menor dos apóstolos. O apóstolo Paulo não pertencia ao colégio dos 12. Ele não andou com Jesus em seu ministério terreno, nem testemunhou a sua ressurreição, né? Requisito indispensáveis para o grupo dos 12, né? Como eu falei,
Paulo, ele não andou com Jesus no seu ministério terreno, ele não testemunhou a sua ressurreição, mas Paulo, muito mais gloriosamente também, foi chamado pelo Cristo ressurreto, pelo Cristo glorificado, e testemunhou coisas indizíveis aos homens. Ele mesmo vai dizer: eu conheci um homem, falando de si mesmo, que foi arrebatado ao terceiro céu e viu coisas que são inefáveis, que não pode ser ditas aos homens, né? Então a gente vai notar o grande ministério que Paulo teve, a grande revelação que Cristo deu a esse homem e que ele nos deixou, né? Então não perdendo, assim digo, em nada os 12 que andaram com Cristo enquanto seu ministério terreno. Entretanto, o Senhor se revelou a ele ressurreto e ensinou-lhe todas as coisas. O apóstolo recebeu o evangelho diretamente do Senhor, como citamos antes, né? Ele recebeu o seu ministério diretamente do Senhor, e ele vai nos dizer em diversos pontos. Já citamos 1 aos Coríntios 11:23, onde ele diz: porque eu recebi do Senhor, né? O que também vos ensinei. Ele está dizendo: eu não recebi de homem, eu não recebi de apóstolo, eu não recebi de nenhum mestre terreno, eu recebi do Senhor, e o que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Glória a Deus. Para concluirmos então o subtópico 3, embora o colégio apostólico tenha reconhecido o apostolado paulino, então o que a lição está dizendo, e a Bíblia nos deixa claro, é que os próprios 12, né, apóstolos reconheceram o apostolado de Paulo, né? As igrejas plantadas por ele eram o selo do seu ministério apostólico. Então aqui eu quero te chamar a atenção um momentinho ainda, para esse ponto, aonde a lição está dizendo que as obras que Paulo praticou, né, foram o selo, né, do seu ministério. Então foram o autenticador do seu ministério. E falando de uma maneira geral, muitas das vezes existe no nosso meio muito apego por títulos. Cada um quer carregar um título maior que o outro. Partindo de um princípio, a pessoa quer ser um evangelista, depois já não está mais bom evangelista, ela quer passar a ser um pastor, daqui um pouco o pastor já não serve, ela quer ser um bispo, daqui um pouco o bispo já não serve, ela se auto-intitula apóstolo, e daqui um pouco sabe Deus o que, daqui um pouco vão inventar mais algum título, né? Mas muitas pessoas carregam títulos, mas não tem nada que outorgue, as obras delas não outorgam a ela o título que elas carregam. Então a gente vai notar que Paulo, além de ser conhecido e reconhecido pelos outros apóstolos como apóstolo também, as suas obras praticadas foram o selo do seu ministério, né? Porque muita gente, ela quer ter a autoridade do título, mas ela não quer ter a responsabilidade que esse título carrega. Então que a gente venha cuidar com isso, né? Muito mais importante que o título que eu, que você possa carregar, é a obra que a gente faz e o legado que a gente deixa. Com isso então chegamos ao último tópico da lição, que é o tópico de número 3, a apostolicidade atual. Esse terceiro tópico também tem 3 subtópicos, sendo o primeiro dele, ainda há apóstolos? É uma pergunta, né? Ainda há apóstolos? No sentido estrito do termo e de acordo com a sua singularidade, apóstolo como os 12 não existe mais. Então é como nós falamos antes, né? O colégio apostólico, ele tem conotações que não se é possível ter hoje em dia. Como eu falei, eles foram chamados pelo próprio Cristo, eles andaram com o próprio Jesus, eles receberam autoridade diretamente da pessoa de Cristo. Então isso é impossível de ser replicado hoje em dia. Então os apóstolos de hoje, eles não têm como se equiparar aos apóstolos que Cristo chamou, comissionou, ensinou e enviou, né? A palavra de Deus diz que durante o milênio os 12 apóstolos, né, se assentarão sobre tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Os seus nomes também estão registrados nos 12 fundamentos da cidade santa, de acordo com Apocalipse 21, do 12 ao
14, né? Então, irmãos, para a gente deixar bem claro e bem definido esse assunto, o dom de apóstolo, ele existe, né? E é para todos os tempos e para toda a igreja. O dom de apóstolo, ele ainda existe, mas os apóstolos, como os chamados por Cristo, né? Esses não existem mais. O que existe hoje é o dom de apóstolo, né? Glória a Deus, para a gente deixar claro. Para concluirmos então, logo o colégio apostólico foi formado por um grupo limitado de discípulos, não havendo, portanto, uma sucessão apostólica. Então essa sucessão apostólica não existe, não é possível, não é bíblico, não é o ensino que as escrituras trazem. Então rejeite todo o ensino, toda a orientação que não vem da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e de conduta. Glória a Deus. Com isso avançamos então, subtópico 2, o apóstolos fora dos 12, né? Apóstolo fora dos 12. A carta aos Efésios apresenta a vigência do dom ministerial de apóstolo, como falamos, né? O dom ministerial é para todos os tempos, todas as igrejas, visando o aperfeiçoamento dos santos, né? O Novo Testamento indica que havia outros apóstolos que também haviam sido dados como dons à igreja. Entre eles se acham Paulo e Barnabé. É importante você ler o capítulo 14 de Atos, do verso 4 ao verso 14. Bem como os parentes de Paulo, Andrônico e Júnia, né? Isso está lá em Romanos, né? Isso está lá em Romanos 16, 7. Glória a Deus. Então a gente vê e fica bem claro que o dom, né? O dom de apóstolo, ele é vigente, ele existe, ele é para o nosso tempo e creio que ele se continuará até, assim como os outros dons, até a volta de Cristo, até o final, ao findar da igreja nessa terra. Os dons são para o nosso tempo, né? Mas o ministério apostólico, ele cessou, né? Ele estava restrito àquela turma que foi chamada, vocacionada, comissionada pelo próprio Cristo. Então o ministério apostólico, ele cessa, mas o dom do apóstolo, ele continua. Subtópico 2, melhor dizendo, subtópico 3, o ministério apostólico atual. Lá na metade do tópico em diante, o que há é o ministério de caráter apostólico, né? Então o dom de apóstolo, sim, né? São dignos de serem reconhecidos como verdadeiros apóstolos de Cristo. Aqui vai citar uma série de homens, né, que deixaram um legado gigantesco, que deixaram uma obra maravilhosa nessa terra. Então vamos a eles. São dignos de serem reconhecidos como verdadeiros apóstolos de Cristo. Homens como John Wesley, William Carey, cognominado pai das missões modernas, Hudson Taylor, D.L. Moody, Gunnar Wingre, Daniel Berg e tantos outros em tempos recentes foram verdadeiros desbravadores apostólicos, cidades e até países foram impactados pela instrumentalidade desses servos de Cristo, porque não citar também o grande evangelista Billy Graham, que deixou uma obra gigantesca, que é um homem do nosso tempo, que viveu no nosso meio até bem pouco tempo atrás, que são homens que eles não colocavam diante de si os seus títulos, mas a obra que eles realizaram, a obra que eles fizeram, outorgou a eles qualquer um desses títulos, né? De grandes evangelistas, grandes pastores e até mesmo apóstolos de Jesus desse tempo, né? O dom de apóstolo. E a nossa conclusão: nos moldes do colégio dos 12, o ministério apostólico não existe atualmente. Entretanto,
Portanto, como já falamos, o dom ministerial de apóstolo citado por Paulo em Efésios 4:11 está em plena vigência. Pastores experimentados, evangelistas e missionários que desbravam os rincões do nosso país ou em países inimigos do evangelho são pessoas portadoras desse dom ministerial, são verdadeiros apóstolos da Igreja de Cristo de hoje. Glória a Deus. Você pode glorificar a Deus por essa lição, você pode glorificar a Deus por esse rico, lindo ensinamento. Então, para deixarmos claro, ministério apostólico não existe mais atualmente. O que existe é o dom ministerial de apóstolo, e esse muitas pessoas o têm para aperfeiçoamento, né? Eles usam o dom para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, o aperfeiçoamento dos santos, de acordo com Efésios 4:12. Glória a Deus. Eu peço um minutinho ainda, se você puder ficar comigo. Eu quero te pedir para você, por gentileza, curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações. Você estará nos ajudando muito no desempenhar desse trabalho. Irmãos, eu também tenho um grupo secreto no Telegram, aonde eu posto semanalmente conteúdo bíblico, conteúdo teológico, aonde eu posto o resumo das lições, tudo que eu trago durante a lição, todos os textos, as ponderações que eu faço na lição, eu disponibilizo isso em PDF nesse grupo do Telegram. Esse grupo está logo aqui abaixo, eu vou deixar um link que você clicando, você é direcionado diretamente para esse grupo no Telegram. É só você entrar no grupo que você estará tendo acesso a todo esse material. Eu também tenho aqui na descrição do vídeo um grupo chamado Apocalipse Descomplicado. É um grupo também no Telegram, onde eu deixei ele única e exclusivamente para postar assuntos relacionados ao livro de Apocalipse, as coisas futuras, o que está ali em Apocalipse. A gente vai desbravando, a gente vai revelando os mistérios. Então você que gosta do assunto de Apocalipse, desse tema tão emblemático para o nosso tempo, clique no link, você será redirecionado direto para o grupo Apocalipse Descomplicado. É só entrar no grupo e você terá acesso ali a material gratuito que eu disponibilizo. Também aqui embaixo tem o link que te levará direto para o meu Instagram, onde eu disponibilizo todo tipo de material bíblico, teológico, de graça. Você pode estar me seguindo no Instagram e também terá acesso a todo esse material. Querido irmão, eu te convido também a assistir as demais aulas desse trimestre que estão aqui no nosso canal. Também assista a videoaula dos jovens, a 6ª videoaula. Nós estamos estudando nessa lição sobre o livro de 1 Coríntios. Então, será um estudo, uma videoaula muito proveitosa para você. Nos acompanhe assim por todo o trimestre. Eu quero dizer que o meu desejo é que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe o teu serviço, que Deus abençoe a obra das tuas mãos e aonde tu botar o pé, que Deus te dê por herança. Que Deus te abençoe, graça e paz.